Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de aulas, né, que se refere ao projeto de extensão proposta de assessoria administrativa aos pequenos empresários. Nós vamos falar a série de aulas sobre as novas tendências de marketing pós-pandemia. Então, nós vamos direcionar essa parte do projeto, né, na área de marketing, e é onde nós vamos discorrer sobre as questões da pandemia, as questões de marketing pós-pandemia. Então, nós temos várias coisas para falar sobre a aula de hoje, uma aula que leva a sua relevância, o seu grau de importância dos pequenos empreendedores. Então, não deixe de ver, assistir essa aula, não deixe de dar uma olhada nas dicas da literatura, das experiências, etc., que ele vai servir de muito bom proveito para o pequeno empreendedor. Então, a gente segue hoje a série de aulas sobre marketing, das novas tendências de marketing pós-pandemia. Então, muito bem, nós vamos começar a falar sobre a questão da conexão com os clientes. Como que a minha microempresa pode trabalhar nesse quesito, ter essa ótica, a conexão com os clientes. E aí a gente discorre um pouco sobre aquilo que a gente vai falar na aula de hoje, obviamente não está ao pé da letra, mas nós vamos falar um pouco sobre as características dos consumidores que influenciam o seu comportamento de compra. Nós vamos falar como as características dos consumidores influenciam o seu comportamento de compras. Nós vamos falar quais são os fatores psicológicos que influenciam as respostas dos consumidores a um programa de marketing. Nós vamos falar como os consumidores tomam decisões de compra, importante. De que maneira os consumidores se desviam de um processo de decisão deliberada ou racional, desculpa. Então, nós vamos ter essa conduta, né, sobre marketing. Marketing lida muito com as questões psicológicas do cliente, as questões emocionais do cliente. Então, nós precisamos saber um pouco sobre isso para que a gente possa entender melhor os nossos clientes e assim nós vamos ter mais sucesso nas nossas vendas. O primeiro ponto que nós vamos falar sobre o comportamento do consumidor. O que é o comportamento do consumidor? Como que se refere o comportamento do consumidor? O comportamento do consumidor é o estudo sobre como indivíduos, grupos ou organizações selecionam, compram, usam ou descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos. Quando a gente fala de desejos e necessidades, há uma diferença muito grande. Eu gosto muito de dar esses exemplos nas minhas aulas. Há uma diferença muito grande entre necessidade e desejos. Quando a gente está falando da área financeira, isso fica mais claro para nós. Todo ser humano ele tem as suas necessidades, e geralmente as necessidades são necessidades de sobrevivência, necessidades básicas. E todo ser humano tem seus desejos. Então, o desejo fica algo assim um pouco mais além, né? Algo que acrescenta. Né? Quer dizer, eu posso comprar uma calça social, uma calça jeans, que não seja de marca. Eu vou estar também vestido, vou estar a caráter, eu não deixo a desejar. Porém, eu posso ter o desejo de ter uma calça da marca diesel, uma marca de status, caríssima. Então, a diferença da necessidade e desejo estaria em cima disso. Então, todo e qualquer consumidor, ele tem as suas necessidades e seus desejos. E nós, na qualidade de pequeno empreendedor, nós temos que saber muito bem isso. A maioria dos meus clientes, quais são as necessidades deles e quais são seus desejos. Então, basicamente, a minha microempresa, ela vai trabalhar para satisfazer as suas necessidades. Obviamente que os desejos vão ficar para um segundo momento, para um momento onde aquele cliente vai ter um recurso maior
em caixa, etc. Os profissionais de marketing devem conhecer plenamente o comportamento de compra do consumidor, tanto na teoria como na prática. Então, veja, isso tudo é informação, né? O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais, né? Então, vai o conhecimento, vai um pouco da questão sociológica, de compreender a sociedade, o seu comportamento, compreender o comportamento dos nossos clientes, que a nossa empresa está inserida na sociedade, logo os nossos clientes também. Então, a gente vai ter um comportamento bastante, a empresa tem que ter um comportamento bastante similar, parecido com o comportamento dos meus clientes, porque ambos, tanto a minha empresa como os meus clientes, estão inseridos na sociedade. E essa sociedade, ela está em movimento, essa sociedade, ela oscila, essa sociedade, ela não é estática, né? Então, as empresas estão inseridas na sociedade, porém, não existe nada estático. A sociedade ela está em movimento, é volátil, existem as tendências, as modas, né? Isso tudo vai influenciar lá no meu pequeno negócio, dependendo do ramo que eu tenho, influencia mais ou menos. Entre as subculturas estão as nacionalidades, as religiões, os grupos étnicos, as regiões geográficas, todas essas questões, a influência do comportamento do meu cliente, sobretudo na questão de necessidade e desejos. Então, o pequeno empreendedor, ele precisa estar atento e conhecer os seus clientes e saber, basicamente, o comportamento dos seus clientes, pelo menos da maioria deles. Fatores sociais, grupos de referência, são aqueles que exercem alguma influência direta, face a face, ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma pessoa. Os que exercem influência direta são chamados de grupos de afinidade. Os grupos de afinidade geralmente são aqueles que geralmente eles estão próximos, não a uma afinidade, logo a uma proximidade. Alguns deles são grupos primários, como família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os quais se interagem de modo contínuo e informal. Então, esses grupos primários são aqueles que frequentemente estão reunidos. Isso também é importante o pequeno empreendedor saber e conhecer os seus clientes e quais os grupos que a maioria deles pertencem. As pessoas também percebem a grupos secundários, como os religiosos, os profissionais, que costumam mais formais e exigir menos interação contigo. Então, no caso dos grupos secundários, né, há uma interação mais formal e menos corriqueira. As reuniões acontecem mais eventualmente, não há. Os grupos primários, eles se reúnem sempre, né, como família, amigos, vizinhos, estão sempre reunidos. Os secundários, não. De vez em quando acontece uma reunião que exige uma certa formalidade, porém, essa frequência dos encontros são menores. Grupos aspiracionais são aqueles aos quais eles desejam pertencer, né? Grupos dissociativos são aqueles cujos valores e comportamentos são rejeitados. Então, veja, aí tem uma série de questões na rejeição, etc. Se os meus clientes fazem parte de algum grupo, possivelmente vai trazer algum transtorno, algum tipo de inquietamento para o cliente. O líder de opinião é uma pessoa que oferece recomendações sobre um determinado período, determinado produto. Então, veja, o marketing trabalha muito com essa questão de líder de opinião. Pega sempre uma pessoa bem conceituada, uma pessoa acreditada, e coloca essa pessoa para falar bem do meu produto. Isso é algo que funciona, né? Hoje, as grandes empresas colocam aí os artistas, né, as pessoas que têm uma popularidade muito grande, essas pessoas muito conhecidas, como jogador de futebol, como artistas, né,
enfim, as grandes redes hoje de televisão utilizam as suas propagandas muito com essas características de líder de opinião. Então, líder, a minha pequena empresa também eu posso fazer isso. Eu posso pegar uma pessoa bem conceituada da cidade para falar bem do meu produto em um determinado veículo de comunicação. Isso também é bom, isso também funciona. A sociedade, fatores sociais ainda. A sociedade consiste em panelinhas. Então veja que isso é evidente, né? As pessoas se agrupam. Pequenos grupos é chamado de panelinhas. Pequenos grupos cujos membros integram com frequência. Então há uma integração com frequências. São aqueles pequenos grupos que estão sempre reunidos. Os profissionais da área são aconselhados a cultivar abelhas, clientes hiperdevotados, que são que contêm apenas em conhecer a próxima tendência para viver e para espalhar a notícia. Cada vez mais empresas buscam maneiras de envolver a atividade ou apaixonados defensores de sua marca. Então, veja, o marketing, ele é interessante, né? O marketing, ele explora muito a questão emocional do seu cliente. Isso é uma característica muito forte do marketing. E hoje, na aula de hoje, nós estamos conhecendo um pouco sobre os fatores sociais, os comportamentos da sociedade que vai influenciar no marketing. Logo, eu posso explorar isso para ter uma ascensão no meu produto. O meu produto pode ser muito melhor visto, muito melhor aceito se eu explorar essas características, essas tendências que tem a sociedade. Então, eu preciso conhecer o meu cliente, como que eu vou trabalhar esses pontos dos fatores sociais, explorando sempre as tendências da sociedade e, consequentemente, dos meus clientes. Evidentemente, grande parte da comunicação boca a boca ocorre fora da internet, seja pessoalmente ou por telefone. Então, veja, esse boca a boca é crucial, né? Falar e falar bem. As fontes mais valiosas de informação são, quase sempre, as pessoas ou eu conheço e eu conheço, né, vamos começar de novo. As fontes mais valiosas de informações são, quase sempre, as pessoas que eu conheço e em quem confio. Então, veja, essas questões de confiança, de confiabilidade. Aí entra a questão do líder de opinião. Né? Se alguém de confiança está falando que um determinado produto é bom, aquilo traz uma determinada confiança, confiabilidade, encoraja mais clientes a comprar, a consumir, a contratar, enfim, tudo aquilo que a minha pequena empresa está oferecendo. A família é a mais importante organização de compra de produtos de consumo na sociedade. Então, as famílias são os pequenos grupos primários, né, onde as famílias basicamente vivem diariamente, todos reunidos. Existem as famílias ainda que se reúnem entre avós, pais, filhos e netos de uma maneira muito regular, né? Existem várias famílias que se reúnem quase todos os finais de semana. Isso é muito importante. Então, a exploração desses grupos sociais faz parte da ascensão do meu produto. Seus membros constituem o grupo de referência primário mais influente. Então, dentro da família, né, esses grupos familiares sempre discutem as opiniões, né, tal produto, naquela determinada empresa, é uma pequena empresa, mas eles produzem um produto lá de muita confiança, né, adquiri, estou muito satisfeito. Então, isso é falado dentro dos grupos primários, isso gera-se aí você tem uma grande valia, né, de confiabilidade do cliente, vai levando essa confiança para aquele grupo e logo vai se gerando mais consumidores, etc. e tal. Então, a empresa, existe um refrão bastante importante dentro de marketing, né?
Quando um cliente sai insatisfeito, ele leva 10 clientes da nossa pequena empresa. Ele tira da nossa carteira 10 clientes da nossa empresa. Quando um cliente está satisfeito, ele traz mais 2. Então veja a diferença, né, o grau de diferença na questão de quando é positivo e de quando é negativo. Vocês perceberam que o negativo ele se espalha com muito mais velocidade. A insatisfação é algo que se espalha com muito mais facilidade do que a satisfação. Por isso que angariar novos clientes, conquistar novos clientes, não é uma missão muito fácil. Isso leva tempo, é construído tijolo por tijolo até se chegar numa empresa consolidada, de confiança, requer uma vivência. Ainda dentro dos fatores sociais, nós temos aí a família de orientação consiste em pais e irmãos. Uma influência mais direta no comportamento de compra diário e é chamada de família de procriação, o cônjuge, seus filhos. A posição de uma pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status. Né? Isso a gente conhece, né, sobre os papéis e os status dentro da sociedade. Um papel consiste nas atividades que se espera que uma pessoa desempenhe. Então, é o esperado do cargo daquela pessoa, são as atividades. Né? A produção daquela pessoa, se é um servidor público, ele produz alguma coisa. Se não é servidor público, se é um colaborador também de uma empresa, ele também produz. Então, isso é um papel, né? O papel do professor é ensinar o aluno. O papel do professor é passar tarefa ao aluno. Esse é o papel do professor, é cobrar do aluno. Né? O papel do professor. Dentro de um projeto que nós temos a obrigação, estou falando no caso da minha pessoa, né? Eu como professor, eu tenho a obrigação de passar informação aos pequenos empresários, porque nós disponibilizamos esse projeto de extensão. Então, o meu papel é levar a informação aos pequenos empresários de maneira gratuita, clara, explícita, para que possa ajudá-lo a aumentar a sua receita, as suas vendas, para melhorar a sua situação econômica financeira dentro dos seus grupos primários, que são as suas famílias, etc., e, consequentemente, dentro da sociedade. Então, cada papel, por sua vez, implica um status. O status é a maneira que é enxergado aquele papel que é feito. As decisões, fatores pessoais, né? Agora nós vamos falar. As decisões de comprar também são influenciadas por características pessoais como idade, estágio, um ciclo de vida, ocupação de circunstâncias econômicas, personalidade, de autoimagem, estilo de vida, valores. Então, isso tudo a gente leva, né, para as decisões do comprador dentro de uma característica pessoal de cada cliente. Principais fatores psicológicos, vejam a psicologia dentro do marketing, consequentemente, como que eu vou lidar isso com a relação com os meus clientes. 4 fatores psicológicos influenciam a relação do consumidor aos estímulos de marketing. Quais são? Primeiro, motivação. Segundo, percepção. Terceiro, aprendizagem. Quarto, memória. Então, são os fatores, né, psicológicos que influenciam a reação do consumidor aos estímulos. Então, são fatores que nós devemos trabalhar para conseguir angariar, aumentar a nossa carteira de clientes. Motivação. Uma necessidade passa a ser um motivo quando alcança um nível de intensidade suficiente para levar uma pessoa a agir. A motivação possui tanto um direcionamento como uma intensidade. A gente vai passando a literatura
né, a informação dentro da literatura, para que fique mais confiável a informação que a gente passa aos pequenos empreendedores. Conclui-se que as forças psicológicas que formam o comportamento dos indivíduos são basicamente inconsistentes e que ninguém chega a entender por um completo as próprias motivações. Então, aqui a gente está falando de uma questão psicológica. Ah, professor, mas na pequena empresa a gente não tem isso. Tem, e tem muito isso. O próprio empreendedor, o pequeno empreendedor, ele acaba sendo o vendedor. O próprio empreendedor, ele é o dono, ele é o vendedor, é aquele que trabalha, que presta o serviço, é o operacional, é o gerente. Ele é o tudo dentro da empresa. Obviamente, isso leva às motivações, às interações, às emoções, o relacionamento com seus clientes. Então, a gente tem a questão da motivação, alguns pontos aqui para ser falados, né, num grau de relevância, do mais relevante para o menos relevante. Ele conclui que as necessidades humanas são dispostas em hierarquia, obviamente. Cada grupo tem as suas necessidades, né, da mais urgente para menos urgente. É por isso que é importante a gente falar sobre os grupos primários, os grupos secundários, como nós falamos anteriormente, porque estabelece um grau de necessidade dos meus clientes. Se eu estou vendendo um produto que basicamente não é muito necessário para aquele grupo, né, isso vai fazer com que eu tenha pouco poder de venda do meu produto. Então eu preciso buscar os grupos da sociedade, né, para oferecer o meu produto naqueles grupos que realmente têm a necessidade de comprar e adquirir o meu produto. Então a gente começa aqui, quais são essas necessidades? Número 1, sociedades fisiológicas. O que é isso? O que significa isso? Comida, água, abrigo. Basicamente, ninguém sobrevive sem isso. Um momento ou outro tem que ter. Necessidade de segurança. A segurança e a proteção. Então, vocês perceberam, né? Uma outra, a gente fala um pouquinho, faz o comentário no final, só um minuto, só um minuto. É necessidades sociais, sensação de pertencimento, amor, necessidade de estímulo, autoestima, reconhecimento, status, necessidade de autorrelação, desenvolvimento e relações pessoais. Então vejam, as necessidades humanas, elas têm um viés muito importante. Eu aprendi isso com um sociólogo, isso tem algum sentido, né, sobre a literatura que eu li desse sociólogo. Ele dizia o seguinte, que geralmente as pessoas se aproximam, um indivíduo se aproxima do outro indivíduo, uma pessoa se aproxima de um outro indivíduo, basicamente, por duas necessidades. Ou é a necessidade de segurança, ou é a necessidade fisiológica, aquela necessidade de comida, né? Basicamente, dentro dessas necessidades fisiológicas, entra, né? Eu poderia definir essas duas necessidades até um pouco mais redonda, né? A primeira necessidade é a necessidade da comida. Logo, essa necessidade da comida, ela remete à necessidade financeira. A segunda necessidade é a necessidade de segurança. Então eu coloco, eu já entendi. Quando eu falo assim, ó, o indivíduo A se aproxima do indivíduo B por duas maneiras, por razões de duas necessidades, eu vou colocar uma primeira, a necessidade financeira, porque a necessidade financeira remete comer, beber, adquirir, consumir.
E uma segunda necessidade é a necessidade de segurança. Todos querem segurança. Ninguém gostaria de ser morto de bobeira, né? Todos, ninguém gostaria de ser morto de queima-roupa. Então, a necessidade de segurança, ela fica em segundo plano, né? Mas, geralmente, as pessoas se aproximam, um indivíduo se aproxima do outro, dentro dessas duas características, dessas duas necessidades. Ou é o financeiro, ou é a questão da segurança. Obviamente, essa segurança não é só a segurança policial, né? Quando eu falo segurança, é muito mais além, né? A segurança de pertencer a um grupo, a segurança de estar naquele lugar que a pessoa almeja, a segurança, enfim, vai muito mais além do que a segurança pública. Então, essas características importantes aí que o marketing lida com a emoção, com a pessoa, com conhecer os seus clientes. Eu preciso saber o que o cliente precisa, o que precisa, necessidade e, obviamente, os seus desejos. Isso faz parte. Mas como que eu vou saber da vida da pessoa? Por isso que existem os departamentos de vendas. O pequeno empreendedor ele tem conhecimento de gestão, porque geralmente ele é o vendedor. Então, se ele não estiver atento às necessidades do seu cliente, se ele não souber cultivar o seu cliente para que o seu cliente possa voltar e consumir corretamente, essa pequena empresa ela não vai existir a longo prazo. A minha pequena empresa ela pode ter um problema seríssimo aí e ir até a falência. Então, é importante que se tenha dentro desse contexto a questão que eu estou dizendo, essas duas necessidades, né? Aí nós temos um autor, Frederico, que desenvolveu um critério, né? Ele desenvolveu um conceito sobre motivação. O que seria? Ele desenvolveu a teoria de dois fatores. Os insatisfeitos do... Vejam, insatisfação e satisfação vêm de encontro com o marketing. Um cliente satisfeito, ele me traz 2. Um cliente insatisfeito, ele me leva a 10. Então, veja a disparidade da questão negativa e positiva. O cuidado que eu tenho que ter. O cuidado que eu tenho de cumprir os prazos. O cuidado que eu tenho que ter na qualidade. Ah, mas aquele cliente não me dá muito lucro, eu não preciso investir. Que sim, o cliente ele pode me levar a 10. Temos que ter cuidado. Não vamos investir só nos clientes que compram mais. Eu tenho que investir em todos os clientes. Eu tenho que tratar os meus clientes de maneira igualitária. Eu tenho que cuidar bem dos meus clientes, desde aquele que compra mais e daquele que compra menos. E a literatura nos diz que cliente é aquele que entra dentro do nosso estabelecimento, mesmo que seja para pedir água, mesmo que seja para perguntar sobre uma informação. Ele é cliente. Ele entrou dentro do nosso estabelecimento, ele tem que ser tratado como um cliente. Hoje ele não comprou, mas ali ele viu o que acontece, ele viu o produto, ele viu o serviço prestado. E a partir daí, ele pode voltar um outro dia e consumir. Né? Um indivíduo ele pode sair insatisfeito dentro da nossa loja, simplesmente porque ele adentrou ali para pedir um copo d'água, para pedir um copinho de café. Ele pode sair insatisfeito do nosso estabelecimento simplesmente porque ele foi perguntar uma informação. Ele não foi bem tratado, ninguém deu atenção para ele. Ele passa a ser um cliente. E veja, ele pode levar 10. Porque o poder do boca a boca para o pequeno empreendedor ainda é maior. O universo do pequeno empreendedor é menor. E pequeno empreendedor lida mais fortemente com grupos primários, que são famílias, grupo de amigos.
Mas hoje o mercado globalizado, a minha pequena empresa eu estou vendendo lá para o exterior. Obviamente. Tem possibilidade? Tem, muita possibilidade. Mas a minha pequena empresa, ela é construída, ela é consolidada dia após dia, ano após ano. É a vivência. Essa construção, né, da minha pequena empresa leva-se tempo, leva-se dedicação, né? E marketing nos ensina isso. Por exemplo, um comprador que não tem garantia implica em insatisfator. Contudo, a garantia não funciona como um satisfator ou motivador de compra, porque não é uma fonte de satisfação intrínseca. Né? Não é uma fonte de satisfação intrínseca. O que é intrínseco? É aquele que está dentro. Basicamente, eu não vejo, não faz parte. O oxigênio é intrínseco ao meu corpo. Eu uso oxigênio, eu preciso do oxigênio, mas basicamente eu não percebo. Intrínseco é isso. A facilidade do uso seria um satisfator. Aí nós vamos agora caminhar para a percepção, um outro fator. As pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo objeto por causa de 3 processos. Veja que é importante isso. Atenção seletiva, distorção seletiva, retenção seletiva. Como não é possível prestar atenção a todos esses estímulos, a maioria deles é filtrada em processo chamado atenção seletiva. Então vejam, a percepção dentro do marketing, né? Ainda dentro da percepção, a distorção seletiva é a tendência que temos de transformar a informação em significados pessoais, interpretá-la de modo que se adapte aos nossos pré-julgamentos. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês, tomem cuidado. Aquela pessoa que adentra a nossa loja para perguntar uma informação, para tomar um copo d'água, para pedir um café, um copinho de café, adentrou ao nosso estabelecimento, ele deve ser tratado como um cliente. Então, veja, ainda dentro desse conceito, dentro dessa relação, né, por causa da retenção seletiva, os profissionais de marketing usam a repetição. Assim, asseguram que as mensagens não sejam esquecidas, não sejam ignoradas. Então, marketing usa muito a questão da repetição. Isso invoca, quando eu vou colocar o nome da minha empresa, eu preciso colocar um nome fácil. Né? Eu preciso colocar um nome fácil. Olha o exemplo em McDonald's. Hoje só é chamada de Mac. McDonald's é muito extenso, é muito grande. Né? Então, vocês perceberam, quando eu vou colocar um nome na minha empresa, tem que ser fácil. Fácil de falar, de decorar, de entender. Nome fácil, marcas de produto, nome fácil. Porque ele tem que ser repetido na boca dos meus clientes por várias vezes, para que possa ser assimilado pelos meus clientes e para que possa ser ouvido por novos clientes. Os mecanismos de percepção seletivas requerem um envolvimento e uma reflexão ativos dos novos consumidores. Então vejam a importância de marketing, abrir o nosso olho. Eu preciso entender que a minha pequena empresa ela faz parte da sociedade, ela é uma empresa como qualquer outra. Eu preciso estar atento desde como escolher o nome da minha pequena empresa, como escolher o nome da minha marca, são a cores de embalagem, isso também é importante, desde que seja percebido. Tudo aquilo que é mais fácil de ser percebido está na linha de marketing. É fácil de falar, é fácil de perceber. Né? Então, não passa despercebido o meu produto, a maneira que eu embalei o meu produto, a marca que as pessoas falam, a repetição. Daí a importância da propaganda.
fazer propaganda de todos os mecanismos possíveis. As pequenas empresas, a gente já tem uma experiência, eu mesmo já tenho uma experiência. Quando eu vejo uma empresa fazendo muita propaganda, eu já tenho a certeza que essa empresa está com problema financeiro. Porque é o costume que se tem, né, basicamente, no Brasil. Mas isso não é uma verdade de marketing. Eu não posso esperar a minha empresa ficar de maneira defasada financeiramente para eu correr atrás da propaganda. Eu tenho que reverter isso agora. Não. A propaganda faz parte de marketing e tem que ser algo constante. Eu não posso abaixar a guarda. Eu preciso sempre estar investindo em propaganda, porque se eu abaixo a guarda, o meu cliente, o meu concorrente vai tomar o meu espaço. Aquele pequeno empreendedor mais atento, que sabe os conceitos de marketing, ele vai entender que a propaganda, a repetição da sua marca, né, vai fazer com que os clientes saibam da existência do meu produto, do meu serviço prestado, e obviamente vai ficar de uma maneira mais popularizada, mais falada pela sociedade, pelos grupos primários ou secundários que a minha empresa faz, que os meus clientes da minha empresa faz parte. Então veja a importância disso tudo que eu estou dizendo na aula de hoje. Não podemos baixar a guarda. Se nós baixarmos a guarda na propaganda, nós vamos perder espaço pela corrente. O impulso é um forte estímulo interno que impele a ação. Os sinais são os estímulos menos intensos que determinam quando, onde e como a pessoa reage. A tendência à generalização e à discriminação ou distinção. Forma de aprendizagem. Estímulo, emoções. Falar um pouquinho sobre emoções. Determinada marca ou produto pode fazer o consumidor sentir-se orgulhoso, animado e confiante. Aí, sabe, é imprescindível isso, né? Fazer com que o meu cliente, o consumidor, o meu cliente, aquele que consome o meu produto, se sinta orgulhoso de fazer parte da minha carteira de cliente. Professor, mas isso aí é só para as grandes redes. Muito pelo contrário. Isso é conquistado também dentro dos pequenos. Uma propaganda pode criar sentimentos de diversão, desgosto ou admiração. Então, muito cuidado com a contra-propaganda. Muito cuidado com a contra-propaganda. Cuidado com isso. O próprio empreendedor, o próprio proprietário fazer uma contra-propaganda, um comentário que desabona a sua empresa. Porque o empresário ele tem que saber o que ele fala sobre o seu produto. Nem na brincadeira, né? Nem na brincadeira se deve falar alguma coisa que desabona o meu produto. As emoções podem assumir todas as formas. Veja, algumas marcas exploram a cultura e a música hip hop para ingressar no mercado de uma forma multicultural moderna, né? Como os os aplicativos faz com seus aparelhos, né? Celular, tablet, etc. Aí a gente tem o processo de decisão de compra, isso é de grande importância. Grande importância. Percepção de comportamento de compra do consumidor. Quem compra o seu bem ou serviço? Quem é o seu cliente? Quem é o seu consumidor? Quem toma a decisão de comprar o bem ou o serviço? Quem influencia a decisão de comprar do bem ou do serviço que eu estou oferecendo? Como é tomada a decisão? Quem assume esse papel? Então, são questões, né, que o pequeno empreendedor ele precisa conhecer. Ninguém precisa ser um especialista de marketing para administrar uma pequena empresa. Ninguém precisa ser um especialista em administração para administrar uma pequena empresa. Não.
apenas uma pessoa que esteja atento aos sinais dos seus clientes. Por isso que algumas empresas falam, olha, fulano teve sorte. A gente ouve muito isso. Dois irmãos, um tem uma empresa A, o outro tem uma empresa B. Fala assim, olha, o irmão da empresa A, sorte, a empresa dele prosperou. O irmão da empresa B, coitado, sorte. A empresa faliu. Não é sorte. O que ele teve? Ele esteve atento aos clientes, percebeu, pegou o jeito de como atender bem as pessoas. Administrar uma pequena empresa tem que pegar um jeito, né? Ver como funciona, estar atento aos sinais, às percepções, saber o que o cliente precisa. Volto a falar lá da lei do início da aula, né? E os seus desejos. Isso é muito importante. Finalizar a nossa discussão de hoje, a nossa fala de hoje, ainda sobre o processo de decisão de compra, o modelo de 5 estágios: percepção do comportamento de compra e do consumidor. Como que eu posso definir isso? O que o cliente compra? O que o meu cliente compra? Quais são as necessidades? Quais necessidades devem ser atendidas? Quais desejos devem ser satisfeitos? Então, veja aí, a responder a isso a partir dessa aula de hoje. O pequeno empreendedor ele pode começar a pensar nessas questões aqui. Por que os clientes compram determinada marca? Quais os benefícios buscam? Onde compram ou procuram os serviços? Online, offline, quer dizer, online, internet, offline, ele quer comprar lá na empresa. Eu preciso estar atento. A minha pequena empresa fatura mais abrindo uma porta física ou lá na internet, ou disponibilizando um e-commerce. Como que a minha empresa funciona melhor? Que hoje, pós-pandemia, os efeitos da pós-pandemia, um dos efeitos pós-pandemia é entender isso muito bem. A minha empresa funciona melhor em qual ambiente? Ambiente físico ou ambiente online? Hoje, os ambientes online estão em alta. O ensino e a aprendizagem dos ambientes online estão em alta. As pessoas gostam, facilitam, né? Faz com que a pessoa de casa possa ter acesso à informação. É muito importante. Então, aqueles que estão mais atentos a essas necessidades, a esses anseios, vão perceber isso. A minha empresa ela tem que estar muito atenta a essas questões. Pessoal, finaliza aqui a discussão nossa de hoje. Tá? Eu tenho informações aí que eu tenho certeza que vai ajudá-los. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Na semana que vem teremos essa mesma linha, né, das novas propostas de marketing pós-pandemia, como que a minha empresa pode se comportar diante disso. Pessoal, um forte abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado.